Pessoal, nossa aula de hoje aqui é sobre exercícios, né? A gente vai tentar dar uma finalização, né, sobre esse assunto de parábolas, né, que a gente já falou bastante, então a gente tem que seguir adiante, né? A gente ainda vai discutir aqui alguns assuntos de funções trigonométricas e funções exponenciais, que também são muito importantes, né? Mas eu vou dar um fim, digamos assim, nesse assunto de parábolas. Eu vou resolver com vocês aqui 3 exercícios, né? Que eu acho que são 3 exercícios que representam bem, né, aquilo que a gente precisa saber sobre parábolas. Então, questão número 1, tá certo? Questão 1 aí que eu selecionei, diz assim: considere a função f dada por f de x igual a x2 mais 4x mais 5. Ele pede no item A, né, que você mostre que o f de x, certo, é x2, x mais 2 ao quadrado, mais 1. Como é que você mostra, né? Você vai mostrar desenvolvendo isso daqui? Claro que não, né? O que você vai fazer, né? Não adianta você simplesmente fazer assim, isso aqui é x2 mais 2x mais 4 igual a 1. Na verdade, você tem que treinar, né, e fazer o caminho de volta, né? Ou seja, qual é a expressão aqui, olhando para x2 mais 4x mais 5, né? O que é que você pode tentar desenvolver daqui, né, para tentar encontrar, né, justamente a raiz, tá bom? Tentar encontrar aí, não a raiz, desculpa, né, a forma canônica da função, né? Porque perceba que aqui a gente está na forma canônica da função, concorda comigo? Então, vamos lá. Primeiro termo que você tem, vou até aumentar aqui um pouquinho para a gente fazer mais detalhes, ó. Primeiro termo que você tem é x2 mais 4x. Quando você está dessa forma aqui, perceba que o quadrado perfeito, ele é o quê? Ele é, se você pensar em x2 mais 2xy mais y2, isso aqui é o que a gente conhece como x mais y ao quadrado, concorda? Quando você está olhando aqui, você tem um 2, você tem um y, né, que multiplica justamente o x. O que a gente tem aqui é 4x, então a gente pode tentar fazer assim, 4x equivale ao meu 2y vezes x, concorda? Porque é o começo do quadrado perfeito. Então, quando eu faço essa análise aqui, eu posso simplesmente dizer que se vale para qualquer x, eu posso cancelar o x aqui, e eu chego à conclusão de que o y é 2. Né? Ou seja, tudo me leva a crer que, como o y é 2, eu vou precisar do termo x mais 2 ao quadrado. Mas quem é x mais 2 ao quadrado? X mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x vezes 2, que dá 4x, mais 4. É lógico que do jeito que está aqui, como aqui tem um 5, não é o 4 que você precisa. Mas como é que eu posso, digamos, criar, né, um 5? Ora, 5, então a gente faz assim, x2, a gente pode mostrar aqui x2 mais 4x mais 5 é igual a x2 mais 4x, e aí eu desmembro o 5. Como é que eu vou desmembrar o 5? Vou dizer que ele é mais 4 mais 1. Concorda? Então daqui a gente já mostra que essa expressão é igual ao quê? x2 mais 4x, eu já fiz isso aqui com vocês, mais 4 mais 1. Né? Ou seja, x mais 2 ao quadrado mais 1. Portanto, só escrevendo aqui, portanto, f de x pode ser escrito como x mais 2 ao quadrado mais 1. Pronto. Eu não quero que vocês simplesmente desenvolvam esse termo e mostrem que isso aqui dá o primeiro termo aqui, não. Certo? Eu não quero que vocês simplesmente abram o termo aqui, né? Faz o quadrado aqui mais 1 e mostra que dá
mais 5. Não, eu quero que vocês tentem fazer a volta, né? Porque fazendo a volta é um processo de muito mais raciocínio, né? E você trabalha também esse seu sentimento, né? Digamos assim, de olhar para uma expressão parabólica e tentar encontrar, né, qual é o quadrado perfeito que faz com que essa função fique na forma canônica, né? Não é simplesmente fazer o caminho de volta, né? Porque você pode simplesmente mostrar que um cai no outro, mas eu quero que você faça o caminho da volta. Ou seja, você mostrar de fato que partindo de raciocínio, né, uma construção do raciocínio, né, você chegue na resposta. E não simplesmente mostrar que a resposta é a resposta, né? Ou seja, você já parte da resposta e mostra que ela satisfaz. Não quero isso. Eu quero que você construa a resposta. É diferente, né? Então, fazendo esse raciocínio aqui, né, você constrói de fato a resposta. E tudo que você precisa fazer é simplesmente identificar o quadrado perfeito com a função que você tem. Tá certo? E aí você consegue construir. Tá bom? Tem B. Esboçar o gráfico de f. Aí eu já vou fazer diferente, né? Ó, vamos lá. Como foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que agora eu posso fazer o gráfico da função f muito mais fácil. Como? Se eu sei que f de x ele é x mais 2 quadrado mais 1, eu já mostrei para vocês aqui na aula passada que a forma canônica da função parabólica é o quê? A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Olha que interessante, né? Muito interessante. Essa aqui, ó, só dando um zoom aqui, essa aqui é a forma canônica. Como você já colocou na forma canônica aí, ó, é só chutar e marcar o gol, né? Por quê? Porque já fica fácil identificar onde está o vértice, não precisa você fazer conta nenhuma, tá certo? A conta que você já fez, né? Você já completou os quadrados, você já encontrou a forma canônica. Então, ó, é só ir lá na grande área e marcar o gol. Ó, x do vértice é igual a quanto? Olha para cá, ó. Qual foi o valor que estava aqui para ter dado mais 2? O valor do x do vértice é menos 2, porque quando eu coloco menos 2 aqui, fica mais 2. Quem é o y do vértice? Y do vértice é 1. Olha que interessante. Quem é o vértice, então? O vértice é menos 2. Aí eu disse o seguinte para você, olha. É possível construir o gráfico só com vértice? Só com vértice nem sempre é possível, mas você tem um vértice e você tem o que mais? Ó? Você tem um ponto de interseção do eixo y. Você sabe que o vértice é esse daí, você sabe que a interseção com o eixo y é quem? É o valor do c da parábola. Que é quem? É 1? Não é. Cuidado, 1 aqui é o y do vértice. O valor do c da parábola é esse formato aqui, ó. Né? Aí você tem que voltar para o formato não canônico, né? Então, tá aqui, f de x igual a x mais b x mais c. Né? O a você já identificou que é 1. O b é 4 e o c é 5. Então, a interseção com o eixo y é 5. Que ponto é a interseção? É o ponto 0, 5. Olha só, de posse de dois pontos, sendo que um é o vértice e o outro é a interseção com o eixo y, você consegue fazer um gráfico, né? Você consegue esboçar o gráfico. Vamos tentar? Vamos lá, eu só tenho esses dois pontos. Ó. Então, é lógico que o ideal seria se tivesse as raízes, né? Mas é possível calcular as raízes? É. A gente vai calcular a raiz. Se acalme aí. Né? Vamos lá. O gráfico é o item B, né? Então, o item B, como é que fica o gráfico? Vamos lá fazer o gráfico. Então, o gráfico aqui, a gente dessa parábola, vai ficar como? Né?
Você tem aqui o eixo Y. Você tem aqui o eixo X. Bem? Eixo X. Eixo Y. Vou dar um zoom aqui para a gente fazer com mais detalhes. Quais são os pontos que eu preciso? Menos 2, 1 e 0,5. Então vamos lá. A gente precisa de 0,5. Então, ó. 0,5. Então vamos lá. 1. Vou tentar fazer aqui espaçado igual, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E é muito importante não mudar a escala, né? Ou seja, se você usou 1 aqui, continua usando 1 e 1 até o final. Então aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para baixo também. A gente tem menos 1, menos 2, menos 3. Vou fazer aqui menos 3 um pouco mais centralizado aqui. Menos 3, menos 4. Pronto, vamos lá tentar fazer esse gráfico aí. Ponto 0,5. Primeiro ponto 0,5 é o ponto 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. É o ponto 0,5. Vértice. Menos 2, 1. Olha só. Menos 2, 1. Menos 2 está bem aqui. 1. Né? Então é esse ponto aqui, ó. É o vértice. É o ponto menos 2. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de entender. É o ponto, né, menos 2. 1. Que é o vértice. Aí, como a parábola tem concavidade para cima, porque o A dela é 1, né? Ela vai ficar assim, ó. Não tem jeito. Parábola com cavidade para cima, tocando o eixo Y no ponto 0,5. Aí você diz, professor, mas como é que você vai adivinhar que ela nem vai tocar o eixo, né? O eixo Y. Percebam. O vértice, né? Como eu já discuti com vocês, o vértice da parábola é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque com base nele eu consigo saber qual é o meu eixo de quê? De simetria. Está aqui o eixo de simetria da parábola. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vai ficar assim o eixo de simetria. Ó. Vou dar esse eixo de simetria aqui. Aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aqui é o que a gente conhece como eixo. Olha aqui. Isso aqui é o eixo. É o eixo de simetria. Ora, se é o eixo de simetria, significa o quê? Se eu andei 2 pontos aqui, olha só, presta atenção. Se eu andei 2 pontos para cá, né, ó, tá aqui, ó, 1, 2, né? Até chegar na interseção, existe um ponto simétrico, a interseção, que é esse ponto bem aqui, parábola, que é para ser simétrico a esse ponto aqui, ó. Então, o meu gráfico não está tão bom assim, ó. Vamos até apagar aqui, ó. Deixa eu apagar esse ponto aqui, um pouquinho, né? Para a gente fazer um pouco melhor. Então, existe uma simetria aqui. É muito importante a gente respeitar para fazer um bom gráfico. Então, existe uma simetria, que é a seguinte, ó. Se esse ponto aqui é simétrico, se é 2 para a direita e 2 para a esquerda, então fica um ponto aqui, que é o ponto menos 4, 5. E aí sim, a sua parábola ela vem aqui, ó. Tá bom? Aqui é o ponto menos 4, 5, que respeita um pouco mais aí a simetria da parábola. Então, vou trazer para cá esse ponto, para ficar mais claro aí, né? Aqui é o ponto menos 4, 5. Então, esse é o gráfico da sua parábola. Professor, mas e aí? Só tem essa forma de fazer o gráfico? Não, claro que não. Né? Não está um gráfico muito bonito, né? Mas é isso, está certíssimo. Né? O vértice e a interseção.
Se eu quiser mostrar que não tem raiz, né? Vamos mostrar que não tem raiz essa função. Né? Já que está todo mundo aí preocupado se tem raiz ou não tem. Por que eu posso fazer o gráfico assim? Ó, vamos lá. x2 mais 4x mais 5. Aí você diz, igual a zero. Quem são as raízes? Qual é o procedimento? Calcular o delta. Quanto é que é o delta? B2, que é 4, menos 4A, que é 1, vezes o C, que é 5. 4 ao quadrado é quanto? 16. Menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Delta igual a menos 4. Olha só. Delta igual a menos 4. Mesmo sem precisar calcular esse delta aqui, a gente observa e confirma que não tem raiz. Não tem raiz real. Tá bom? Não tem raiz real. Então esse aí é o gráfico da parábola. Né? Item C. Qual é o menor valor de f de x? E em que valor de x? Em que x esse menor valor é atingido? Aí é muito fácil, ó, porque como a gente já identificou o vértice, né, já está dada a resposta. Né? Se o vértice é menos 2, 1, né, ele é um ponto de quê? Como a parábola é crescente, né? A parábola tem concavidade positiva, ela é mínimo. Então, resposta. Qual é o menor valor de f de x? O menor valor de f de x é menos 1. E em que x isso é atingido? No x igual a menos 2. Então, o menor valor, só deixando aqui esse menor valor, é igual a... O menor valor possível é 1. E o x é menos 2. Isso aqui seria a resposta do item C. Tá bom? Resposta do item C. Tá bom? Que é o nosso próprio, né, x do vértice e y do vértice. Tá bom? Que é o mínimo. Tá certo? Então essa daí foi a nossa primeira questão simples de gráficos, né, e interpretação da parábola, né? Deve ter outras questões, tem muitas questões aí na lista de exercícios, então vocês podem tentar fazer aí facilmente. Vou fazer aqui a questão número 2 agora, essa questão aqui de física, né? Olha que interessante, né? Como é que diz a questão número 2? Um móvel, ele é lançado verticalmente, né? Ou seja, você lança um objeto aqui a partir do chão. Vocês vão ver muito problema desse tipo aí lá em Introdução à Física, né? Então, você tem um móvel como se você jogasse uma pedra, né, para cima, tá bom? E sabe-se que no instante t, né, a sua altura é dada por essa expressão. Então, a altura dele, altura, h, como função de t, é dado por 4t menos t quadrado. Com o tempo aí entre t igual a 0 e 4. Então, ele está marcando aí, digamos, em segundos, como ele está dizendo aí, segundos. Certo? E a altura é dada em quilômetros, ou seja, atingir quilômetros em segundos é um verdadeiro, né, foguete aí, né? É praticamente um móvel, né, um foguete. Tá certo? É atingir a altura de quilômetros em segundos, né? Realmente tem que ser algo aí muito potente aí para subir rapidamente desse jeito, né? Você tem praticamente aí velocidades da ordem de quilômetros por segundo, né? Tudo bem? Mas independente do que seja aí, o que importa é que você sabe resolver, né? Por quê? Porque isso aqui é uma parábola, né? Então o nosso h de t, que é uma função da altura, a gente pode ajeitar na forma parabólica. Ela vai ficar assim, ó, menos t ao quadrado mais 4t, tá certo? Menos t ao quadrado mais 4t. O que acontece? Vamos identificar aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ó. Quem é o A? O A é menos 1. O B da minha parábola é 4. E o C é quanto?
0. Aí vocês, professor, mas não tem x, eu vou ficar confuso. Né? Então, é para confundir mesmo. Na física, né, a gente usa as variáveis aqui, em geral, né, todas elas dependem do tempo. Né? Então, você tem aí a sua variável, né? Se na matemática se usa x, na física, em geral, a gente usa o tempo. É a função do tempo. Né? São as grandezas físicas, tá bom? Mas observe que, por que eu sei que isso aqui é a variável? Porque ele está ao quadrado. Então, o que está se multiplicando o tempo aqui é menos 1, tá certo? E o 4 está multiplicando o t, então ele simboliza, né, como se fosse um 4x. Se você quisesse aí imaginar essa função matematicamente falando, né, seria assim, h de x, né, é menos x2 mais 4x, seria essa funçãozinha aqui. Né? Mas está em função do tempo, então pressupõe-se que você consegue calcular aí facilmente. Né? Questão A, esboce o gráfico. Aí, professor, e o gráfico agora, né? Percebe o seguinte, na física, né? Então, existe uma coisa chamada gravidade, né? Que é um problema claramente com gravidade. Tudo que sobe, né? Vai ter que descer, né? Então, uma coisa que Newton aí passou a vida estudando, né? Gravidade, então tudo que vai subir vai ter que descer. Provavelmente esse gráfico, né? Ele vai ser uma parábola, né? Como eu já discuti com vocês aqui na primeira aula, né? Ele vai ser uma parábola que ela vai ter um máximo, uma altura máxima desse foguete, e depois ele cai. Né? Até porque, se ele está dizendo que existe uma altura máxima atingida pelo móvel, né? Provavelmente esse foguete não foi embora, ele vai voltar. Tá bom? Ele vai e volta. Né? Isso não seria uma parábola. Se ele só sobe, né? Seria aí uma reta. Né? Digamos, ele ia ganhando altura aí, infinitamente, né? Até ficar em órbita. Tá bom? Mas não é o caso, ele vai subir e vai descer. Né? Como é que ficaria o gráfico aí? Para fazer o gráfico, agora esqueça um pouquinho que você está com a física, né? Como é que a gente poderia fazer o gráfico aí? Qual é a melhor forma de fazer o gráfico? É você identificar o vértice e, então, fazer gráfico de parábola. Você precisa do vértice e das raízes. Se você souber o vértice e as raízes, tá ok. Ou o vértice, como a gente fez na questão passada, mais interseção. Aí você tem que ter um cuidado, porque aqui pelo menos você vai ter 3 pontos. Em princípio, você consegue fazer um bom gráfico. Aqui você só vai ter 2 pontos. Então tem que ter muito cuidado. Tá certo? Quando for fazer o gráfico de uma parábola com 2 pontos, para não sair uma reta. Né? Para não sair uma reta. É uma parábola, não é uma reta. Vamos calcular vértice, raiz, interseção. Né? Interseção, aí vamos lá. Essa parábola ela tem, vamos identificar aqui. Ó. O A dela é menos 1. Então ela é uma parábola com concavidade, né? Para baixo. Certo? Ela vai tocar ou não o eixo do tempo, né? Porque agora a nossa variável aqui é temporal, é o tempo. Ela vai tocar ou não o tempo? Aí a pergunta só se responde calculando o delta. Né? Quem é o delta? B2 menos 4AC. Quem é o delta? P2, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Então, o delta é 16. Olha que legal, delta 16, que é positivo. Então, tem 2 raízes. Bonitinho. Tem 2 raízes. Olha que interessante. Quem são então as raízes? A raiz é x, 1 e 2, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Quem vai ser as raízes? Então, a primeira raiz vai ser menos b. Quem é o b? 4. Mais raiz de delta, que é raiz de 16, dividido por 2 vezes o a, que é quanto? Menos 1. Primeira raiz vai ser igual a quanto? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de fazer a conta.
primeira raiz vai ser o quê? Menos 4 mais 4, que é a raiz de 16, dividido por menos 2. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Então, a primeira raiz é t igual a 0, né? Que deveria colocar o t no lugar do x, né? Aqui, porque a nossa variável não é x, é tempo, né? Então, só você corrige aqui, que aqui é o tempo. É o tempo que é a raiz do problema. Né? Segunda raiz, puxar para cá, menos 4 menos a raiz de 16 dividido por 2 vezes menos 1. Então, como a raiz de 16 é 4, vai ficar menos 4 vezes menos 4 dividido por menos 2. Então, vai ficar menos 8 dividido por menos 2, que é igual a 4. Então, o tempo aqui é 4. Olha só que interessante, encontrei as duas raízes. Ó. Uma raiz é t igual a 0, outra raiz é t igual a 4. Então, eu já sei interseção, eu já sei raiz, né? Para ficar melhor, falta só calcular o quê? O vértice. Né? Com a interseção e as raízes, também dá para fazer, certo? Mas é muito melhor você saber no vértice. Vamos calcular o vértice aqui. Quem é o vértice? O vértice dessa parábola vai ser assim, x do vértice menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos b. O b é 4. Então vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Então, menos 4 dividido por menos 2, que é x do vértice é 2. Quem é o y do vértice? Né? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta é 16, então vai ficar menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 16 que divide menos 4. Então, y do vértice é 4. Então, pronto, encontramos aí o x do vértice e o y do vértice. Na verdade é o tempo, né? Ou seja, como é que vai ficar o gráfico agora dessa parábola? Muito interessante. Ó. Primeiro, tem o tempo e a altura. Quais são os pontos que a gente tem? A gente tem o ponto x do vértice e y do vértice, que na verdade é a altura do vértice, né, que é o nosso y do vértice, que é 4. E a gente tem o x do vértice, que é o nosso tempo. Desculpa. A gente tem o tempo do vértice, que é o nosso x do vértice, que é 2. Né? Qual a interpretação disso aqui? Se a altura é dada em quilômetros, né? Isso aqui seria 4 quilômetros, isso aqui seria 2 segundos. Então, ó, vai ficar assim, ó, 0. Quem é o outro ponto? As raízes. Ó. T igual a 0 e T igual a 4. Então, eu preciso de 0, 1, 2, 3, 4. Raízes. 0 e 4. Essas são as duas raízes. Vértice. X do vértice, ou o tempo do vértice igual a 2, aí o y igual a 4. Então, eu vou dividir aqui também 4. Ó. Vou fazer de preto aqui. Vamos lá. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Então, isso aqui é dado em quilômetros. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Quem vai ser o nosso ponto? X igual a 2. Y igual a 4. Olha só. Aí a parábola. Tá bom? Seria uma coisa desse tipo aqui. Certo? Então, você tem aí claramente aí a nossa parábola aqui. Deixa eu tentar fazer melhor aqui. Parábola aí bonitinha, mostrando o objeto que sobe e depois
desce. Né? Ora, claramente aqui a gente encontra a altura máxima. Né? Claramente encontra a altura máxima, que é 4 km. Né? Tempo de queda, está aqui, ó, que é quando ele chega na altura igual a 0, 4 segundos. Né? Feito esse gráfico aí, o que ele pede mais na questão? Qual é a altura máxima atingida pelo móvel? A gente já viu que é 4 segundos, né? 4 km, desculpa. E em que instante essa altura máxima é atingida? Olha só. Então, para responder o item B, ó, já está aqui, é o próprio vértice. Ó. Item B, a altura máxima é o nosso altura do vértice, né? Que é 4 km. Tudo bem? 4 km. E o tempo que atinge isso aí, né? O tempo que atinge essa altura máxima é o nosso tempo do vértice, que é 2 segundos. Tudo bem? 2 segundos. Então está respondido aí questão número 2. Tá bom? Questãozinha aí claramente de física, mas que você pode resolver usando aí o que você sabe de parábolas sem precisar recorrer a nenhuma equação na física. Tá bom? Questão 3 é uma questão puramente algébrica. Né? Questão muito interessante. Ó. Determine o valor de m na função real. Então você tem uma função real aqui, f de x, igual a mx ao quadrado, mais m menos 1 x, mais m menos 2. Aí esse professor, você olha assim, que negócio confuso, quem é esse m? É uma reta? Não, não é reta não, tá bom? É uma parábola. Por exemplo, vou dar só um exemplo, se o m fosse 5, ele não diz que é o m, ele quer que você encontre o m. Mas, por exemplo, se o m fosse 5, o f de x seria quanto? 5x ao quadrado. Bom, m menos 1, 5 menos 1, mais 4x, mais m mais 2, que é 7. Tá bom? Se o m, um exemplo aqui, fosse menos 1, quem seria o f de x? F de x seria menos 1x ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, menos 1 dá menos 2x, menos 1 mais 2 dá 1. Então, é só um exemplo. Né? Ele quer que você encontre o valor de m. Né? Olha só, quem seria o m para que o valor máximo seja 2? Aí você diz, valor máximo ser 2, valor máximo. Então, como você já olhou para o enunciado e viu que ele falou em valor máximo, quer que você dê 2, que a sua parábola tem concavidade para baixo. Porque somente as parábolas com concavidade para baixo é que esse ponto aqui é um ponto de máximo. Tá bom? Então, provavelmente, né, o valor do m, né, porque quem é o a da parábola? O a da parábola é negativo. Consequentemente, quem é o a? M. O m tem que ser negativo. Tá bom? Obrigatoriamente o m tem que ser negativo. Mas quem é o m? A gente não sabe ainda, a gente vai descobrir. Mas ele tem que ser negativo. Tá bom? Eu quero que o valor máximo seja 2. Ora, se o valor máximo é 2, isso significa, por exemplo, se a sua parábola estiver passando aqui, né, o valor máximo dela ser 2, significa o quê? Significa que o valor máximo ele é atingido, é igual a 2, quando o y do vértice for igual a 2. Concorda? Então, se o y do vértice tem que ser igual a 2, o que acontece? Então, o nosso y do vértice tem que ser igual a 2. Mas quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Eita, professor, mas a gente não sabe quem é o a, quem é o b, quem é o c.
né? A gente não sabe, mas a gente sabe que o A é M, a gente sabe que o B é M menos 1, e a gente sabe que o C é M mais 2. E quem é o delta? O delta da parábola é B2 menos 4AC. Aí você diz, professor, mas daí eu não sei quem é o A e quem é o B e quem é o C. Não tem problema, a gente vai usar justamente as letras, né, para tentar encontrar quem é o valor máximo. Por quê? Porque eu sei dessa expressão aqui, que ele me deu uma dica importantíssima, né, que é o fato de que o valor máximo é 2. Se eu sei que o valor máximo é 2, agora eu sei que menos delta, a gente vai fazer o produto aqui dos meios, produto dos extremos, ó. Menos delta é igual a 4A vezes 2. Então, o delta desta parábola, ele é menos 8A. Mas quem é o A? M. Então, é menos 8 vezes M. Então, delta, eu já sei que é menos 8M. E daí, professor? E daí é o seguinte, ó, que a gente vem para cá agora. Ó. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Ó, delta igual a B ao quadrado. Quem é? M menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é o valor do M, vezes o C, que é M mais 2. Tá certo? M mais 2. E daí, ó, delta é igual a M ao quadrado. Por que a gente vai fazer esse desenvolvimento? Porque depois a gente vai igualar a menos 8M, porque o delta é menos 8M. Então, M ao quadrado menos 2 vezes M mais 1. Né? E aqui, ó, M vezes M, M vezes 2, vezes 4 também. Então vai ficar menos 4M ao quadrado. Menos 4M vezes 2 dá menos 8M. Olha só. Tá bom? Então, ajeitando aqui, vai ficar assim, ó. Delta igual a M ao quadrado menos 2M menos 4M ao quadrado menos 2 vezes menos 8. Vai ficar menos 10M mais 1. Então, delta é igual a M ao quadrado menos 4M ao quadrado vai me dar menos 3M ao quadrado menos 10M mais 1. Daí, professor? Daí que agora que ele diz o seguinte, ó. Isso aqui tem que ser igual a menos 8M. Concorda? Se isso aí é igual a menos 8M, eu posso dizer agora o seguinte, ó. Que menos 3M menos 10M mais 1 é igual a menos 8M. Vou passar o 8 para o outro lado, vai ficar assim. Menos 3M menos 10M mais 8M mais 1 igual a 0. Quem é aqui? Menos 3M ao quadrado menos 10 mais 8 dá menos 2 mais 1 igual a 0. Resolveu o problema? Não. Cair foi em outro problema. Ó. Cair novamente aqui numa equação do segundo grau, né? Que não tem nada a ver com a primeira equação. Aqui é M menos 1, M mais 2. Certo? Tem nada a ver com a primeira equação, mas que eu vou ter que resolver. Isso aqui é uma nova, né? Uma nova equação do segundo grau na variável M. O que é que você vai ter que fazer? Resolver. Encontrar as raízes. Né? Quem é o delta agora? O novo delta. Aí você, professor, é menos 8M. Não, aqui é um novo delta. Ó. Vou chamar até de delta de outra cor aqui. Ó. Esse deltazinho aqui
verdinho, dessa nova parábola aqui, ó. Perceba que a nova parábola ela tem o A menos 3, concorda? O A dessa nova parábola é menos 3. Vou fazer aqui com calma. O B dessa nova parábola é menos 2 e o C é 1. Então vai ficar assim, ó, delta é B2 menos 4AC. Né? Quem é o B? Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 3, vezes o 1, que é o C, que é 1. Né? Quem é o delta verdinho aí? Vai ficar 4, menos 4, que multiplica menos 3, vezes 1. Então, o delta aqui é 4 mais 12, que é igual a 16. Então, o nosso delta, novo delta aí verdinho, né, é 16. Sabendo disso, quem são as raízes? As raízes, ó, os possíveis m's, né, m igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta verdinho aqui, sobre 2a. Então vai ficar assim, ó, menos b. Quem é o b? 2. Então vai ficar mais 2. Né? Menos b com b é menos 2, dá mais 2. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? 16, que a raiz é 4, dividido por 2 vezes o a, que é quanto? Se o a é menos 3, tá aqui, ó, menos 3, vai ficar menos 6. Então, você tem duas soluções. A primeira é que 4 mais 2, que dá 6, dividido por 6, me dá o menos 1. Ou o m vai me dar o quê? 4 menos 2. 4 menos 4 dá menos 2. Dividido por menos 6 vai dar 1 terço. Então, a segunda solução aqui é 1 terço. Aí vocês, professor, e agora? Qual é a solução correta? A solução correta para o valor do m, você precisa voltar um pouquinho a questão e identificar que ele tem o quê? Um máximo. Então, o nosso m aqui, ó, tem que ser negativo. Tem que ser negativo. Então, ó, vamos lá voltar. Qual das duas é a solução? Menos 1. Então, essa aqui não pode ser solução. Tá bom? A solução é isso aqui. M igual a menos 1. Então, a nossa solução é que realmente o m tem que ser igual a menos 1. Esse problema. Por incrível que pareça, né? A gente nem imaginava que seria menos 1, mas seria foi já um exemplo aqui que eu fiz. Ó. Tá vendo aqui? Então, o nosso y do vértice aqui, a função realmente é essa daqui. Bom, tá correta. Não? Tudo bem, pessoal? Então, essas daí foram as 3 questões. Espero que vocês treinem mais questões, né? Qualquer dúvida a gente se reúne aí posteriormente para tirar dúvidas sobre exercícios e as questões de forma geral, tá bom? Então é isso.